Aqui tem pessoas que vão se fortalecer no alimento natural, mas nós viemos buscar o alimento espiritual, uma palavra que faça diferença na nossa vida, uma palavra que mude a nossa história, a nossa vida, a nossa família, uma palavra, Senhor, que quebre cadeias e correntes na nossa vida, por mais simples que seja, Deus, mas é isso que nós viemos buscar aqui com sede. Nós entregamos os nossos ouvidos ao Teu Espírito Santo. Então usa o Igor, Senhor, com autoridade, com unção. Usa o Igor, Deus, para ministrar na nossa alma, para quebrar cadeias neste lugar, Senhor, para libertar vidas neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Te glorifico e te agradeço pelo que o Senhor vai fazer aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está certo, 7h26. São que horas? Quem pode me informar? Isso mesmo. 7h26. 7h30 a gente termina. Amém, queridos? Estou vendo que está lotado hoje, né? A igreja está bonita, está linda. Embora alguns machos feios estejam por aqui, mas a beleza das mulheres se destaca. Ainda bem, né? E assim, eu fico muito feliz de ver uma garotada, de ver essa, né, de ver muito jovem aqui, como o pastor disse sábado aí. Ele me nomeou como líder da juventude. Eu fiquei muito feliz. E eu quero te dizer que logo nós vamos ter outras festas aí. Quem veio aqui sábado e gostou? Amém? Gostou mesmo, meu irmão, da festa aí? Tava lindo, né? Foi bacana. Então, assim, você que não veio, logo no final aí o Garcês vai postar uns vídeos aí de como foi a festa. Você que preferiu ficar em casa, você vacilou, feio, viu? Você devia ter vindo, você ia amar. Foi muito bacana, foi muito massa. Amém? Mas pra gente já não perder tempo, já tá um pouco tarde, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 21. A partir do versículo 28. Tá dando umas paradas assim. Isso. Tá dando para ouvir atrás aí, legal? Amém? Mateus 21, a partir do versículo 28. Todos acharam? Quem achou diz: eu achei. Amém. Quem não achou, misericórdia, né? Amém. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Fecha só os teus olhos, não fecha a tua Bíblia. Senhor, eu quero essa noite, Pai, ser um canal teu nesse lugar. Pai, que através, Senhor, dessa palavra, corações venham se quebrantar para Ti, Senhor. Que vidas que não conheciam a Ti, Pai, possam Te conhecer. E que assim como Tu ministrou essa palavra no meu coração, Senhor, que Tu possa ministrar no coração da Tua igreja. Senhor, eu me escondo atrás da Tua cruz, Pai, para que a Tua glória apareça, para que eu venha diminuir, Senhor, para que as pessoas saibam quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo fale essa noite aos nossos ouvidos e aos nossos corações. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Queridos, eu sei que todos nós fomos chamados por Deus para a edificação do seu reino. Amém? Quem crê nisso? Todos aqui foram chamados para a edificação do reino de Deus?
E assim, eu vejo que a comunidade cristã evangélica, ela nos últimos anos, ela tem crescido muito no Brasil. Algum tempo atrás eu vi um estudo que dizia que até 2020, metade da população do Brasil seria evangélica. Isso é algo que saltou os nossos olhos, amém? É algo bacana, né? Quando eu ouvi isso aí, eu glorifiquei a Deus, mas depois eu meditando, me veio uma pergunta: se essa quantidade é de qualidade? Porque hoje é uma moda, né? Você dizer que é crente, em todo canto que você vai, hoje você vê um evangélico. Há anos atrás isso era raridade. Hoje não, onde você vai, hoje você vê um crente, hoje você vê um evangélico. Mas será se todas essas pessoas, será se realmente elas são servos do Senhor? Ou se fazem apenas parte de um grupo e carregam simplesmente um título de crente? E eu queria falar essa noite a respeito de obediência e serviço. Amém? Que eu vejo assim que é algo que a igreja hoje ela tem pecado muito com isso. Somos muitos, mas se nós olharmos para a quantidade de cristãos no Brasil, nós não precisaríamos esperar até 2020 para que essa população chegasse metade até 2020 de brasileiros sendo evangélicos. Você está me entendendo? Se realmente nós trabalhássemos, realmente a igreja brasileira fosse uma igreja apaixonada, fosse uma igreja que realmente servisse ao Senhor, obedecesse a palavra do Senhor e servisse ao Senhor com todo o seu coração, eu tenho certeza que nós não precisaríamos esperar até 2020. Mas existe uma deficiência muito grande na igreja do Senhor. E eu queria falar a respeito desse texto, para a gente aprender hoje sobre obediência e serviço ao Senhor. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com mais de 1.000 igrejas. E foi constatado que apenas de 6 a 8% da membresia dessas igrejas é que carregavam essas igrejas nas costas. Aí eu fico me perguntando, e o restante? Onde é que está esse pessoal? Mais de 1.000 igrejas. Isso é uma estatística. De 6 a 8% é que carregam a igreja nas costas. Se tem que tomar porrada, tá lá os 6%, os 8%. Se tem que levar pedrada, tá lá os 6%, os 8%. Né? Se tem que ser xingado, tá lá. Se tem que, quem dá o dízimo, quem segura a onda, quem paga as contas, 6% ou os 8%. E o restante, pessoal, o que é que está fazendo? Aí vem uma pergunta muito grande, né? E essa noite eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar algo maravilhoso a respeito de obediência e serviço. Essa parábola, ela fala algo muito interessante. Ela começa dizendo aqui no versículo 28, Jesus ele traz essa parábola e ele mostra isso como se fosse a igreja. Ele traz um exemplo. Ele fala, um pai, vamos ler aqui, 28. Um homem tinha, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então aqui, a gente pode ver que esse texto aqui fala de um pai, que é Deus, depois fala de dois filhos, amém? Que representam duas classes de crentes. E por fim, a vinha que significa a obra de Deus. Então, Deus ele chega para o primeiro filho, o pai ele chega aqui para o primeiro filho e diz assim, filho, vai trabalhar na minha vinha, vai trabalhar na minha obra. E o que é que o primeiro filho responde? Vamos lá, bem alto, diga aí. Não quero. Se fosse meu filho, ele ia levar uma burdoada, né? Hoje tem uma lei que não pode mais bater, né? E essa lei, quando é o tempo da gente se vingar, né? Porque eu apanhei muito da minha mãe. Hoje não pode bater, hoje é o tempo da gente se vingar. A gente olha. Na verdade, antigamente precisava nem bater, só olhava, né? Meu pai olhava assim, eu só levei uma surra do meu pai uma vez, uma mãozada, para nunca mais. Passei 3 dias sem respirar direito, né? Depois ele só olhava assim para mim, aí eu já sabia já que não podia mais desobedecer. E esse filho aqui fez a mesma coisa, disse, não quero.
Se fosse você, se fosse seu filho. Cara de pau esse cara. Mas tem muito crente cara de pau também. Deus fala assim: filho, vai trabalhar na minha obra. E ele diz assim: eu o quê? Eu não quero. Eu não posso, eu estou cansado. E quero fazer a sua vontade. E a igreja do Senhor está cheia de gente assim. Mas eu quero te dizer, aqui não é o lugar da gente fazer a nossa vontade, é o lugar da gente fazer a vontade do... Você lembra naquele dia que você veio aqui à frente e você entregou a sua vida e você disse assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador? Você lembra desse dia? Em outras palavras, você estava dizendo assim para Deus: Deus, a minha vida não é mais minha. É o Senhor quem vai tomar o controle da minha vida. E eu não vou fazer mais o que eu quero, eu vou fazer o que o Senhor quer. Você lembra desse dia? Pois é, então por que é que você ainda continua a querer fazer a tua vontade? Muitas vezes nós respondemos assim para Deus, nós falamos: Deus, eu quero trabalhar, eu quero fazer a tua vontade. E quando Deus nos direciona, a gente não faz. A gente diz: eu não quero. Está cheio de crente aqui, cheio de vontade própria. Sabe qual é o lugar bom para você fazer a tua vontade? No banheiro. É no banheiro que você faz o que você quiser. Sabe outro lugar bom para você fazer a tua vontade? Na churrascaria. Garçom, dá uma coca aí bem gelada e meio quilo aí de maminha, de picanha. Aí você faz a tua vontade, mas na igreja do Senhor não. A igreja do Senhor tem que fazer a vontade de Deus. Quando Ele falar, é para você obedecer. Amém? A igreja não é tua, a igreja é do Senhor. E a vida também não é mais tua. A tua vida é do Senhor. E está cheio de crente, cheio de vontade própria. Então é hora da gente parar e ouvir a voz do Senhor. Algo que a gente também pode aprender com esse versículo é que todas as vezes que Deus nos direciona um trabalho, Ele nos dá um trabalho, Ele está desejando nos usar. Diga assim para o seu irmão, vira aí para o seu irmão e diz assim: meu irmão, quando aparecer um trabalho na obra do Senhor e Ele te convidar, é porque Ele quer te usar. Amém? Muitas vezes a gente olha para a obra que o Senhor nos comissionou simplesmente como algo que pesa, simplesmente como um fardo. E a gente não vê que Deus está nos dando a oportunidade de ser usado por Ele, cara. Às vezes eu acho que a gente atrapalha muito mais do que ajuda. Somos que nem aqueles meninozinhos quando o pai está ajeitando lá o carro, né? Quem tem carro aqui sabe o que eu estou dizendo. Está mexendo lá no carro, o menino não sabe de nada. Ele: pai, deixa eu ajudar ele. Vem, meu filho, vem. Aí o menino se suja todo, mexe nas peças que não é para mexer e tal. E Deus olha, o pai olha que coisa linda. Nós somos do mesmo jeito com Deus. E Deus deseja nos usar para fazer a obra dele. Deus permite isso. E quando Deus faz esse convite, a gente não quer. A gente simplesmente olha como algo chato, como algo pesado. Mas quando pinta um trabalho e Deus nos direciona, Deus nos chama, é porque Ele deseja nos usar. Só que é um problema muito grande. A gente anda tão cheio das nossas coisas que a gente não tem tempo para Deus. A gente anda tão cheio das nossas vontades, a gente só pensa em carro, em casa, em namoro, em faculdade, em comprar roupa, né, a roupazinha do jacaré. Aí eu fico me perguntando assim: quando você chegar lá no juízo final, quando você chegar na presença de Deus, o que é que vai ser de você? Aí você vai chegar assim com a tua chave do carro, com o teu diploma da faculdade, né, com a tua blusa do jacaré lá e tal. Tu vai dizer assim: aí Jesus, ó, aqui ó, que eu conquistei, arrebentei, não foi? Deus vai olhar para ti e dizer assim: não, se arrebentou. Você vai achar que vai arrasar, mas na verdade você está quebrando a cara, meu irmão. E a obra do Senhor, ela é grandiosa, mas cadê os ceifeiros? Tem ceifeiro, querido. Tem ceifeiro e muito. Está aqui, ó. Mas o problema é que Deus não encontra espaço em nós para que Ele possa nos encher, para que a gente venha derramar na vida de outros. Por que não? Hoje não, eu já estou cheio das minhas coisas, eu já estou cheio aqui das minhas responsabilidades, eu já tenho casa para cuidar, eu já tenho trabalho, eu já tenho faculdade, eu já tenho o que mais? Eu já tenho mais um casamento aí, eu tenho mais um monte de coisa. Então não dá, hoje não dá. Eu quero te dizer, meu irmão, se você não achar tempo para Deus,
você nunca vai achar paz no teu coração. Porque a paz vem ao nosso coração, a alegria genuína, como nós temos falado esse mês, conhecendo a alegria verdadeira, ela vem quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus para as nossas vidas é que façamos a sua, o quê? A sua obra, a sua vontade. Então, enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, enquanto você não estiver em obediência à vontade de Deus, você não vai ter paz. Aí você vai correr para um lado e você vai querer coisas pequenas como roupa, sabe, como namorada, como isso e aquilo outro. Isso não vai te encher. Mas a partir do momento que você começar a fazer a obra do Senhor, experimentar a vontade do Senhor para a tua vida, tu vai ver, o teu coração vai se encher de paz, de gozo, de alegria, meu irmão. Então quando Deus, Ele nos direciona a um trabalho, Ele deseja nos usar. Se Deus fosse realizar uma obra hoje, grandiosa aqui no Eusébio, eu creio que Ele vai. Deus poderia contar com você? Hein? Ou Ele não contaria com o seu nome nem para pôr no banco de reserva? Em que lugar você está? Nos 6% ou no restante? É uma pergunta que nós temos que fazer, queridos. Porque chega da gente vestir a nossa roupa, vir para cá bonitinho para o culto, e no meio da semana a gente esquecer que a obra de Deus existe, e a gente só vem quando o bicho está pegando na nossa casa, quando o jacaré abraça. Aí a gente vem, a gente lembra de Deus. A gente lembra que Deus existe, que a obra de Deus existe. Chega. É tempo realmente da gente vestir a camisa do time de Jesus, e não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, tá perguntando: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Uma das minhas orações é essa: Senhor, será se eu estou sendo um canal de bênção na vida de alguém? Pelo menos para uma pessoa, Senhor. Será se eu estou servindo? Porque se eu não estiver servindo, chama a minha atenção, chama a minha orelha, que já é grande, pode puxar. Mas não deixe eu fazer simplesmente a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Então é tempo, queridos, de nós nos levantarmos realmente para obedecer a palavra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Quantos querem aqui que Jesus volte logo? Só isso. Eu acho que vocês não entenderam, gente. É algo maravilhoso a vinda do Senhor. Quantos querem que Jesus volte logo? E quantos estão trabalhando para isso? Porque a Bíblia diz que Ele só virá, né? Um dos sinais é quando todo mundo tiver sido evangelizado. E para isso tem muito trabalho, amém? Tem ou não tem? E você está contribuindo para essa vinda ou não? Amém? Se não tiver, meu irmão, quando Ele voltar, Ele vai te dar um mói de pé bem merecido. Outra coisa interessante é que quando Deus deseja promover alguém, Ele manda essa promoção em forma de trabalho. Amém? Você nunca vai ser promovido a nada no reino de Deus se não trabalhar. No mundo secular não. Tem as fechadas aí da vida, né? Tem uns malandros aí que pagam. Aí consegue alguma coisa. Mas no reino de Deus não. Em forma de trabalho. Eu quero que tu abra a tua Bíblia. Lá em Tiago, capítulo 2. Livro de Tiago, capítulo 2. Versículos 7 e 8. Espera aí só um momento, que eu acho que eu... Versículo 17, amém? A Bíblia diz assim, ó: assim, amém? Todos acharam, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Esse texto aqui deixa bem claro que a fé, ela só vale quando ela é carregada de quê? De obras. Não é de boas intenções.
Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está o quê? Está cheio. Então quando Deus ele deseja promover um filho seu, ele manda essa promoção de, sabe, vestido de trabalho, né? E tem um monte de gente, eu quero trabalhar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero isso, aquilo, outro. Aí quando dá você quer, peraí, pô, deixa eu jogar isso aqui, deixa eu ver quem é que quer. Aí Deus manda, aí fica só olhando lá de cima. Ah, aquele que disse que queria trabalhar para mim não pegou não, né? Mas aquele lá que estava escondidinho lá no canto, que ninguém contava com ele, esse pegou a isca. Foi esse que trabalhou. E a gente vê um monte de gente dentro da igreja que não quer fazer nada, que não quer trabalho. E quando trabalha é para um título, quando trabalha é para que o pastor veja, para que a liderança veja, para que os homens vejam, mas para Deus não. A gente vê isso muito claro no encontro. Você vai ficar responsável pelas crianças. Ô, meu irmão, o irmão fica endemoniado na hora. Na hora. Porque dizem que menino é igual a pum, né? Você só aguenta o seu. O dos outros você não quer não, você não suporta. Ou lavar banheiro. O irmão não quer trabalhar, mas quer ter lugar de destaque. O irmão não quer trabalhar, mas quer que todas as coisas conspirem a seu favor. É o astro, né? É o sol. Mas não quer trabalhar. Deus nunca vai te promover a nada, meu irmão, se tu nunca sabe se colocar no lugar e trabalhar. Assumir o trabalho que ninguém quer fazer. Eu acho muito interessante quando Deus levanta Davi como rei. Quando Deus consagra Davi como rei. Davi não estava, sabe, tocando tambores. Davi não estava já lá na casa de Saul, já tocando a sua, dedilhando a sua harpa, fazendo altos solos, cantando Fernandinho. Não, Davi estava cuidando, meu irmão, de animal. Estava fedorento lá, pura, sabe, catinho de esterco. Fazendo algo que nenhum dos seus irmãos queria fazer. Eram 7 na família. E Davi é quem foi cuidar. A pior parte ficou com ele. E você não vê nenhum texto falando que Davi estava reclamando ou murmurando. Ele estava lá bonitinho, cuidando. A Bíblia diz que vinha um urso e Davi ia, Kung Fu Panda, né? Kamehameha e tal, aquela coisa. E matava o urso, matava o leão. Cuidava com o maior amor. E ninguém via o que ele fazia. Mas Deus estava vendo. E Deus o promoveu a rei. Se você quer crescer no teu ministério, se você quer que Deus te abençoe, você precisa trabalhar, meu irmão. Você precisa fazer muitas vezes o trabalho que ninguém quer fazer. Você precisa fazer e não é para ninguém ver, é para Deus ver. A Bíblia diz que o nosso comer e o nosso beber deve ser o quê? Para a glória dele. Amém? Se você estiver fazendo para o pastor, se você fizer para mim, para me agradar, para agradar homens, a única coisa que você vai ganhar é um tapinha nas costas. E olhe lá, mas Deus ele pode te dar muito mais. Amém? Então põe a mão no arado, meu irmão. Põe a mão no arado. Para de querer moleza. Quer moleza? Vai para casa. Vai deitar na tua rede. Outra coisa muito interessante aqui é que quando o pai chamou o primeiro filho e o filho não foi, ele não ficou chorando. Você não vê o pai, menino ruim. Sou eu que te dou comida, nojento. Sou eu que pago as contas aqui. Ó, tá vendo essa cama que tu dorme aqui? Fui eu que comprei. Foi isso que o pai fez? Foi pro outro. Filho, vai trabalhar na minha vinha. E outra coisa, Deus não pediu não, viu? Aqui o pai não pediu. O pai dessa parábola aqui, ele não pediu. Ele deu um direcionamento, ele deu uma ordem. Vai trabalhar. Amém? É um direcionamento, é uma ordem. Mas o primeiro não quis, ou pelo menos falou que não ia. E nem por isso ele parou, nem ficou chorando, nem ficou resmungando, nem murmurando, ele foi atrás de outro. E tem outra coisa muito interessante que a gente precisa aprender. Se você não for, se você não trabalhar, se você não quiser, Deus vai tirar de você, a oportunidade vai dar para outro, mas a obra não vai parar porque você não quer. A obra não vai parar. Olha para o teu irmão e diga assim, a obra não vai parar se você não quiser. Não existe ninguém substituível nessa obra. Se você não quiser, meu irmão.
Deus vai levantar outro no teu lugar, e melhor. Se o irmão Irã não quiser cuidar dos casais mais, não fique se achando não, vai levantar outro. Se eu não quiser, teve um tempo que eu tava assim, rapaz, eu tô sozinho aqui no louvor, porque a gente começou, não era uma turma, e eu, rapaz, se eu adoecer aqui, macho, tá apebada essa igreja, ó. Rapaz, se eu me desviar, macho, olha aí o pensamento imundo. Se eu me desviar, o que é que vai ser do ministério de louvor? Coitado do pastor João, e eu me achando, né? Aí Deus, ei menino, baixa a tua bola. Se tu não quiser mais, eu vou levantar outro melhor do que você. Mas a minha obra não vai parar por causa de você, não. Se você não quiser, a obra do Senhor não vai parar porque você não quer. Agora eu vou te dizer, você está perdendo uma grande oportunidade de experimentar as bênçãos do Senhor. Sabe por quê? Porque a bênção, ela vem acompanhada de obediência. Você só é abençoado por Deus quando você obedece. E quando você não obedece à voz do Senhor, a única coisa que você ganha é maldição. E se você não quiser, a obra não vai parar. Então não fica se achando, se você é o único que faz isso, sabe? Não fica se achando não, baixa a tua bola, porque aí Deus vai levantar outro. Foi assim no nosso ministério. Nosso antigo pastor achava que se ele não tivesse na onda aí, se ele não tivesse na frente, esse ministério ia morrer. E tá aí, o ministério crescendo e sendo abençoado cada vez mais para a glória do Senhor. E Deus mostra, querido, Deus mostra que se nós não queremos, a obra dele não vai parar por isso. A minha oração é que se você acha, se você está fazendo beicinho, se você está botando banca porque só tem você fazendo isso agora, a minha oração é para que tu leve uma topada e tu quebre o teu nariz empinado. E tu aprenda que é o Senhor quem faz todas as coisas. E que Ele não precisa de você, Ele está te dando a oportunidade de você ser um contribuinte, de você ser um ajudador nessa obra grandiosa e maravilhosa. Agora, se você não quiser, eu só tenho pena de você. Amém? Vamos lá. Agora outra coisa interessante, aqui vamos lá para o versículo, voltando à parábola. Versículo 30, diz assim: e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor, e não. Esse cara aqui, esse filho aqui, ele deu uma resposta para o pai, e foi uma resposta positiva a princípio, mas logo depois as suas atitudes, o quê? Não corresponderam àquilo que ele falou. Ele falou que ia, mas não foi. E tem outra coisa que assim, que a gente vê isso aqui costumeiramente na igreja, que a gente vê isso aqui no corpo de Cristo e que precisa ser mudado urgentemente, é que o que você pensa ou o que você fala muitas vezes não tem nenhuma importância para Deus, mas que o mais importante mesmo é o que você faz para Deus. Amém? Você não entende isso? Que o que você fala não é tão importante quanto a tua atitude, quanto a tua ação. Sabe quando é que a tua palavra é importante? Quando ela vem correspondida de ação. Se você diz que vai, então você vai. Se você diz que não vai, então você não vai. Amém? A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não. E tem um monte de irmão que diz, eu vou. E na hora do pega pra capar, não vai. Então o que é importante mesmo, querido, não é a nossa palavra somente, mas as nossas atitudes. O primeiro filho, se você continuar a ler o texto, o primeiro filho, ele se arrependeu, ele disse que não ia, ele disse assim, eu não quero, eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi. Isso mostra uma maturidade muito grande. Isso eu tenho certeza que a partir do momento em que ele deu esse não, ele começou a refletir um pouco mais, ele começou a perceber que a obra não era dele, que o pai dele era bondoso, que o pai dele era misericordioso. Então, mas depois ele foi, isso é louvável. Mas esse segundo diz que ia e não foi. E se você apenas fala, e você não faz nada, querido, a tua palavra não vale de nada. E o homem sem palavra, como diz o meu pai, é um cachorro. Acho que você já ouviu isso também do seu pai. E nós precisamos entender que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Amém? Nós precisamos falar menos, prometer menos e agir mais.
Fazemos como Pedro, somos muito falastrões, falamos sem pensar e acabamos fazendo voto de tolo, acabamos prometendo muita coisa e depois acabamos não cumprindo e nós ficamos mal na fita com Deus. Eu fico imaginando se esses 2 filhos nenhum tivesse ido, para quem é que tinha ficado pior a situação? Imagina aí, Deus, né, que o pai chamou os 2 filhos e o primeiro disse logo: eu não quero, não vou. Mas depois foi, mas digamos que ele não fosse. E o segundo que disse que ia e não foi. Se nenhum dos 2 tivesse ido, quem é que ia ficar pior na fita aí? Com o pai? Hã? Quem? O segundo. Por quê? Porque ele disse que ia. E muitas vezes nós somos assim: Deus, eu vou fazer. Deus, eu vou me levantar. Deus, eu vou ganhar vida agora. Principalmente quando começa o ano, né? Aquela coisa assim de ano novo e roupa nova e tudo novo. Deus, eu vou fazer, eu vou abrir cela agora, eu vou evangelizar, eu vou... E fica só na palavra. E Deus, cadê, cara, todas as atitudes? Então Deus, nós mostramos quem nós somos para Deus, não apenas com palavras, mas com as nossas atitudes. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelos seus... A minha pergunta é: onde estão os teus frutos? Onde estão os teus frutos? Onde estão os teus posicionamentos? Ou vai ficar só na palavra, meu irmão? Ou vai ficar só na palavra? Porque a gente vê isso muito, a gente vê muito isso. O irmão está passando por uma dificuldade e a gente vai, ora e direciona o irmão: ai, agora eu vou. Aí diz que vai, não sabe para onde, não sei, aí fica. Ele não sabe para onde é que ele quer ir, aí ele só diz que vai e fica. E não vai a lugar nenhum. E a gente precisa agir mais e falar menos. Amém? A gente precisa falar mais. Ou a gente precisa agir mais e falar menos. Quando você prometer algo ao Senhor, assim como o pastor falou, cumpra. Cumpra com a sua promessa. Esse segundo filho aqui, aparentemente esse era o filho fiel e obediente, mas com o passar do tempo, mostrou que a sua pretensão não era real, não tinha verdadeiro amor pelo pai. Muitos se orgulham na igreja, de quem são, do cargo que têm, mas quando a prova vem, são reprovados. Você está entendendo, querido, o que é que eu estou querendo te dizer? Então Deus vai mandar prova. O pastor, ele falou muito bem essa parte aqui. Deus, ele vai te provar nas tuas palavras. Deus, ele vai te provar nas tuas palavras. Se você falou que não ia abandonar o Senhor, sabe? Se prepara, vão vir tribulações, vão vir lutas, para ver qual é a tua atitude. Se tu vai ficar só na palavra, se tu vai realmente tomar posicionamento e vai permanecer fiel ao Senhor. Ele vai provar a tua palavra. Outra coisa interessante nesse texto, e assim, eu queria dar uma palavra para os líderes agora. Amém? Quem é líder aqui? Líder de célula, líder de casal, líder... Amém? Só tem esse tanto de líder aqui, pessoal. Acho que só vê os membros da célula. O líder se desviar tudinho. Amém? Esse texto aqui, ele mostra que o pai, ele não julgou o primeiro filho porque ele disse que não ia. Ele não incriminou o filho, ele não espancou o filho, mas ele foi em direção ao segundo, que em seguinte, esse aqui também não cumpriu com a sua palavra. E muitas vezes eu vejo assim que tem líder que quer discípulo pronto, que quer filho pronto, amém? Que se ele vai para um filho dele, ele direciona o filho, ele dá a palavra lá para o filho dele, lá para o discípulo dele, e o cara meio cabeça dura, ele abandona. Ele abandona o cara porque o cara é difícil. E muitas vezes a gente se engana, porque o cara é difícil, porque o cara é cabeça dura, a gente deixa. Aí a gente vai para aquele lá que aparentemente vai romper, né? Aquele que aparentemente vai estondar, e como diz a Renata, quando a gente vai ver a covarde, o cara pula fora, o cara não é de nada. Muitas vezes a gente se engana com a aparência. Eu até digo que eu prefiro
um diamante bruto do que um mal lapidado. Então eu quero te dizer, líder, se tu tem um discípulo na tua célula, o cara é difícil, não abre mão dele, meu irmão. Porque talvez ele esteja sendo duro agora contigo, mas talvez futuramente, se tu continuar com esse cara, vai ser esse cara que vai pegar na tua mão e vai romper aí. Ele que vai abrir a mata contigo. Ele que não vai te largar quando tu estiver na peia. Aquele que muitas vezes nós achamos que não é de nada, que é apenas um cabeça dura, que é um cara que só nos faz raiva, é esse que nos vai dar bastante alegria futuramente. Muitas vezes aquele que a gente acha que é bonitinho, que é pronto, que já está... Então não se iluda, viu? Não se iluda com pessoas assim. Não se iluda com aparência. Confia, acredita. Se você quer um líder pronto, se você quer um cara pronto já, ele existe. Mas ele já é pastor, ele é obreiro. Mas se tu quer ganhar alguém, meu irmão, se tu quer trabalhar esse cara, tu vai ter que ter dor de cabeça. Amém? Ou quer dizer que tu não dava dor de cabeça pro teu líder? Você até hoje dá, né, meu irmão? Só que hoje é menos. Mas tu dava muita dor de cabeça, eu dava muita dor... Dava não, né? Ainda dou muita dor de cabeça. Não, pastor, mas hoje é só umas pontadas assim, não é enxaqueca brava, não. Outra coisa, desse segundo filho aqui que nós podemos aprender, que suas atitudes eram contrárias às suas palavras. Isso é o que nós chamamos de quê? De hipocrisia. Diga, hipocrisia. Aqui, a gente vê claramente o quadro daquelas pessoas que se mostram quebrantadas. Que chora, né? No encontro, principalmente, a gente vê isso, né? Caralho, Jesus, lindo, maravilhoso. Aí o cara chora, aí cai no chão, cai babando, né? E dá cambalhota, e tem uns que correm assim para areia, joga areia, parece assim, pinto na areia quente. Aí joga e faz uma munganga, aí a gente olha assim, meu irmão, esse cara vai arrebentar, esse cara... Aí quando a gente vai ver depois o líder, depois da semana, meu irmão, cadê aquele teu discípulo? O cara tá arrebentando. Ele, não, tá todo arrebentado. Tá no bar, tá na maconha de novo, tá na prostituição. E esse filho aqui é um exemplo muito claro do que a gente vê na igreja. Pessoas que se mostram quebrantadas, pessoas que dão uma resposta positiva, mas na hora mais as suas atitudes são completamente diferentes. Pessoas hipócritas. Isso dói meu coração dizer isso, mas é uma verdade que precisa ser dita. Pessoas que aqui mostram ser alguma coisa, mas quando saem daqui vão viver as suas vidas miseráveis de novo. Até quando, meu irmão, você vai ficar sentado nessa cadeira, ouvindo a gente pregar todas as vezes a mesma coisa, feijão com arroz, levando porrada, e não vai tomar jeito? Vai viver de aparência. Tem uma frase do pastor Cote que eu amo, ele diz assim, ou você manda... É do Cote ou é do Lucinho? Ele diz assim, ou você manda a tua reputação para o inferno, ou ela vai te mandar para o inferno. O que a gente vê é uma igreja muitas vezes querendo viver de máscara. Que aqui é bonitinho, que aqui chora, que aqui se quebranta, que aqui levanta as mãos e dá glória a Deus e aleluia. Mas quando sai daqui não faz nada do que a gente direciona. E continua vivendo a mesma coisa, quebrando a cara do mesmo jeito. Hipócrita. Precisamos parar com isso, igreja. Precisamos falar e cumprir. Se é que você fala que você ama o Senhor, então saia daqui para amar o Senhor. Se você fala aqui e você promete para o Senhor que vai perdoar, saia daqui e vai perdoar realmente. Vai liberar perdão. Se você sai daqui e fala que vai evangelizar, que vai ganhar vida, então vai, meu irmão. Ou então não fala nada se você não tem coragem de fazer. Mas para de hipocrisia. Para de querer mostrar algo que você não é. Seja você realmente. Mostre quem você é realmente. Talvez assim seja mais fácil de trabalhar. Mas para de usar máscara. É tempo de mudança, amém, queridos? É tempo de mudança. O primeiro, ele fez a vontade do Pai. Porque cumpriu com a vontade do Pai. Embora logo no começo ele tenha resistido um pouco, mas ele obedeceu a palavra do Pai. E assim, tem muita gente que não é crente. Eu não quero te ferir, amém? Eu não quero te ferir, mas o que a gente vê isso costumeiramente. Você que ainda não aceitou o Senhor, me perdoa o que eu vou dizer, mas é palavra do Espírito, é vida para você. Tem muita gente que ainda não aceitou o Senhor, que não é crente.
E que simplesmente por isso, sim, porque praticam boas ações, porque não fuma, porque não rouba, porque nunca matou ninguém, acha que isso é o bastante para ser salvo, isso é o bastante para agradar o coração do Senhor. E eu quero te dizer, você está errado. Porque o primeiro passo que nós precisamos tomar para começar a agradar ao Senhor é aceitar Ele como Senhor e Salvador. É o primeiro passo. Amém? É o primeiro passo. Mas também tem muito crente já que acha que simplesmente porque está dentro da igreja já está salvo. Não dá nem um prego na barra de sabão, como a gente fala. Tem muito crente que acha porque carrega uma Bíblia, porque se veste bonitinho, porque parece um crente, também já está salvo, e não está. Você precisa obedecer a palavra do Senhor. Você precisa fazer a obra do Senhor. Você precisa fazer a vontade do Senhor. Amém? Então nós precisamos entender isso, queridos. Só existem dois tipos de pessoas que vão ser reconhecidas no juízo final. São aquelas que não obedeceram a lei, a palavra do Senhor, e aquelas que optaram em fazer a vontade do Senhor. São as únicas pessoas que vão ser reconhecidas. Não existe nenhum outro tipo de pessoa, uma terceira classe. Essas são as duas classes na qual o Senhor vai julgar. E o julgamento será segundo as suas obras, segundo a sua fé, segundo os seus posicionamentos. E assim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 14, para a gente encerrar. Quantos querem fazer a vontade do Senhor? Quantos querem agradar o coração de Deus? Amém? Todos? Então, aqui vai o direcionamento do Senhor. Se realmente você quer agradar o coração do Senhor, esse texto aqui é o texto-chave para nós estarmos no centro da vontade de Deus. João 14, versículo 15, diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Amém? Vai lá para o 21. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e me manifestarei a Ele. Capítulo 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Você só pode agradar o coração do Senhor quando você guarda a palavra dele no seu coração, quando você obedece. Se não, é só blá blá blá, é só balela, e para isso a tua palavra não vale nada. Então, um direcionamento para nós, queridos, que queremos amar cada vez mais o Senhor. Eu sei que aqui tem pessoas apaixonadas pelo Senhor. Eu sei que aqui todos querem amar o Senhor. Eu sei que muitas vezes falta força. Eu sei que o pecado é grande. Eu sei que são vícios. Eu sei que é muita coisa, meu irmão, que te impede. Mas se tu quer realmente agradar o coração do Senhor, obedece. Obedece o direcionamento de Deus. Faz a obra dele. Coloca a vontade do Senhor em primeiro lugar na tua vida, e tu vai ver os céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Fique em pé. Fique de pé, por favor. Eu queria encerrar contando uma história. Eu não sei se é verídica, mas eu ouvi há muito tempo atrás. E essa história fala de um cara que era montanhista. Ele saiu certo dia para escalar uma montanha alta, e ele tinha colocado no seu coração de subir aquela montanha em um dia apenas. Então ele preparou o seu equipamento bem cedo e subiu a montanha. Começou a subir, começou a escalar. Mas a montanha era muito alta, muito alta. E o dia começava a declinar. Então chegou a noite e ele já não conseguia mais enxergar um palmo à sua frente. E ele, preocupado, ele precisou passar a noite ali.
Então ele precisou ficar suspenso ali aquela noite. E tarde da noite, uma das alças do seu equipamento quebra. Uma das argolas que o prendia quebra. E ele cai. E ele começa a cair. Ele começa a cair. E de repente ele só sente um puxão. E a corda que o prendia o segurou, impediu de cair. E ele não era um cara religioso, mas você sabe, né? Quando o jacaré abraça, meu irmão, a gente lembra de Deus fácil. E esse cara não era um cara religioso, não era crente nem nada. Mas ali ele viu que ele ia morrer e ninguém podia socorrer, ninguém, era muito longe, ninguém estava com ele estava subindo sozinho. E de repente ele começa a clamar a Deus e diz: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E de repente ele ouve uma voz, e a voz disse assim, bem suave no ouvido dele: corta a corda, corta a corda. Ele disse assim: eu quero ouvir a voz de Deus, não é a do diabo. E a voz continuava a dizer: corta a corda. E ele: não, deve ser coisa da minha cabeça, não, isso é loucura, se eu cortar a corda aqui eu vou morrer e tal, aquela coisa. E ele relutando contra aquela voz que dizia: corta a corda, corta a corda. Enfim, ele não cortou a corda. E de manhã um grupo de resgate chega até aquela montanha e se depara com a seguinte cena: o homem pendurado, suspenso por uma corda apenas a 2 metros de altura do chão. Se ele tivesse cortado a corda, se ele tivesse escutado a voz e obedecido àquela voz, ele não teria morrido. E tem muita gente na igreja que anda como esse montanhista, que clama para que Deus venha realizar um milagre em sua vida, que clama para que Deus venha operar algo em sua vida, porque quer viver experiências com Deus, mas quando Deus fala, não obedece. Eu quero te dizer, a palavra de Deus para ti, querido, é vida. Quando um homem rejeita a voz do Senhor, quando ele não obedece à voz do Senhor, é morte na certa. E essa noite eu queria te convidar a ouvir a voz do Senhor. Uma voz que te chama para você experimentar uma vida nova. Uma voz que te chama para você viver uma vida nova, uma vida renovada. E eu sei que o Senhor falou contigo. Eu sei que o Senhor tem falado contigo esses dias. Durante essa semana o Senhor tem falado muito ao teu coração. Tem usado pessoas que você nem conhece. Você liga a TV e você ouve pessoas falando com você, pastores, ministros de Deus. E você diz: essa palavra é para mim, mas você ainda não resolveu colocar em prática, você não obedeceu. E essa noite o Senhor te dá mais uma oportunidade, querido. Ouve a minha voz, filho, porque eu quero te dar vida e vida com abundância. Então fecha os teus olhos. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente e fazer uma aliança com o Senhor. Ouvir a voz do Senhor e deixar que o Senhor comece a guiar os teus passos em direção a uma vida nova, a uma alegria verdadeira. Adore o Senhor, querido, porque Deus te trouxe para este lugar, porque Ele quer te chamar. Ele quer te chamar. Existe um trabalho para você aqui. Deus não chama ninguém à toa. Obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Abraça o Espírito Santo de Deus. Abraça o teu filho, Senhor.
glória. Posso vir a tua voz.